Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías capítulo 11, versículo 1. Com estas palavras, nós queremos introduzir o programa Escola Bíblica Dominical, dizendo a você que é um prazer estar mais uma vez levando a palavra de Deus ao seu coração. Que a paz de Cristo reine sobre sua vida e que esses momentos que se seguem sejam uma bênção de Deus para todos nós. Amados, este versículo bíblico, Isaías, 700 anos de Cristo profetizando, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. É interessante porque Isaías está profetizando um futuro novo para o povo de Deus. E eu queria me apropriar desta palavra, já que nos dias atuais se fala muito no novo normal. Dizer a você que, na verdade, existe o novo normal, porém, Deus tem um novo normal para cada um de nós. Você acredita que Deus tem algo novo para a sua vida? Pois bem, profeta, quando profetiza desse renovo, falando de Jesus Cristo, a palavra hebraica aqui, netzer, renovo, é provavelmente a raiz da qual derivou o termo Nazaré ou Nazareno. E Jesus, em São Mateus 2,23, é chamado Jesus o Nazareno. Significa dizer que Jesus é o homem de Nazaré, ou Jesus é o homem do renovo, que brotou da raiz de Jessé. A raiz de Jessé nós sabemos que é a descendência de Davi, não é? Pai de Jessé, daquela família, daquele povo, do povo de Israel. Israel estava como uma árvore caída, morta. Não havia muita expectativa de futuro, mas de repente veio Jesus, como um renovo, como um broto, não é? Como um rebento que nasce do tronco de uma árvore caída. Jesus veio para nos dar esperança. E eu quero, nesses dias de final de ano, dizer para você, se sua vida este ano foi solapada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas enfermidades, levante a sua cabeça, confie mais no Senhor. Jesus, ele é o homem do renovo. Ele quer renovar a sua vida. Além de tudo, quer renovar a sua esperança. E esperança é uma expectativa confiante de que tudo vai dar certo. Confie no Senhor. Se aqui, entre os homens, já não há muito em que confiar, mas Jesus é o homem do renovo. Jesus tem algo novo para as nossas vidas. Acredite. Nesse período natalino, nesse período de final de ano, o Senhor pode renovar sua fé, renovar sua esperança, renovar sua confiança em Deus. Basta tão somente você confiar, basta tão somente você acreditar, entregar a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor e descansar e saber que Ele é o homem do renovo, que Ele pode de repente tornar tudo novo na sua vida. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, às vezes nós não entendemos como Deus faz para que as bênçãos cheguem até nós. Se você ler o capítulo 2 de São Mateus, a partir do versículo 13, você vai ver que José é avisado em sonhos para descer com Maria para o Egito. Isso era algo novo na vida de José e Maria. Imagine alguém que tem sua esposa grávida, já quase de 9 meses, de repente recebeu um chamado para mudar para outro país. E não pense que era fácil como hoje. Era de jumento, não é? Ou a pé. José e Maria tinham que atravessar o deserto de Berseba. Eu fiz o deserto de Berseba em cerca de 3 horas de carro. O ar-condicionado do carro não valia. Por quê? É muito quente, 40 graus centígrados, 45 graus na sombra. Imagine José e Maria, Maria grávida, e agora em um jumento eles terem que atravessar um deserto tão causticante. Pois bem, mais tarde,
José podia entender que tudo aquilo estava acontecendo para que se cumprisse a palavra do profeta Oséias, que disse: do Egito chamei a meu filho. Deus falou pela boca do profeta, dizendo que Jesus voltaria do Egito. Então era necessário passar toda aquela trajetória. Deus tem seus caminhos, meu querido. Você pode não estar compreendendo o que está acontecendo, mas Deus está trabalhando. Deus sempre trabalha em favor daqueles que confiam nele. Portanto, acredite, assim como Jesus é o rebento de Jessé, assim como Jesus é o renovo de Israel, ele também pode ser o renovo para a sua vida. Ele pode trazer uma nova esperança para você. E é isso que nós desejamos para você, para a sua família, nesses dias natalinos, nesses dias de final de ano, quando há muita insegurança, há muita especulação sobre o que virá no amanhã. Deixo essa palavra para o seu coração. Coloque toda a sua confiança no Senhor. Ele é o homem do renovo. Ele é o rebento de Jessé. Quando não há mais esperança, Jesus é a nossa esperança. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece velho, acabado e que não vai dar para continuar, de repente Jesus tem uma solução definitiva. Deus te ajude, Deus te abençoe, tenha um Feliz Natal, que esses dias de final de ano sejam de bênçãos para você, sempre confiando que Jesus tem o novo para as nossas vidas. Estamos iniciando mais um programa, agora vamos de música, vamos de louvor, ouçamos mais esse belo musical. Santo, santo, adorei de dar. Levante a sua mão para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que não muda, que permanece o mesmo. No ano que o Rei morreu, ele me apareceu. Eu vi a sua glória, assentado sobre o trono, seu séquito vestia tempo. Eu vi, e nessa noite você também vai ver. Os serafins estavam em cima, com asas resplandecentes,
Maravilha do céu. Meus amados, nós estamos com um programa Escola Bíblica Dominical e queremos louvar a Deus por sua vida. Você que esteve o ano inteiro nos acompanhando, não é? Desde aquele período da pandemia, nós colocamos uma programação diária aqui em nosso portal e louvamos a Deus porque sempre temos recebido o feedback e o respaldo dos irmãos que ouvem a palavra, os louvores e que têm sido edificados. Continue orando por nós, continue orando por aqueles que fazem esse portal, para que Deus dê graça, para que Deus ajude. Fica aqui a minha gratidão a todos vocês, internautas, e a todos os companheiros que durante o ano inteiro fizeram o possível para atender às necessidades dos nossos irmãos, cooperando na divulgação da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe o nosso irmão Avanil, que Deus abençoe o diácono Samuel França, o Carlos Magno e tantos outros que deram a sua parcela de colaboração aqui nestas programações, a cada apresentador de programa, o presbítero Gutenberg, o nosso irmão Ronaclésio, o diácono João Veloso, presbítero Everton, o diácono Jonatas, a minha esposa, a irmã Miriam Brandão, o presbítero Félix, todos que têm programa aqui nesse portal, recebam o nosso abraço. Que Deus ajude a cada um de vocês, que sejam abençoados pelo Senhor e que se sintam úteis no reino do grande Deus. Amados, nós queremos lembrar mais uma vez aos nossos irmãos aqui do Campo Eclesiástico de São Miguel. À noite teremos nossa confraternização de obreiros, ali em nosso centro de eventos, no Tanque Batismal, Avenida Vera Cruz. E também amanhã, no domingo, pela manhã, teremos Escola Bíblica Dominical. E a partir das 14 horas, lá no Tanque Batismal, o nosso batismo nas águas. Um milagre da parte do Senhor. Em um ano de pandemia, os templos de portas fechadas por quase 7 meses, mas já estamos chegando a 100 candidatos que estarão descendo as águas. Somente o Senhor faz isso. É um verdadeiro milagre da parte do Senhor. Homem nenhum seria capaz de realizar tamanha obra. Mas como a obra é de Deus e Ele cuida da sua obra, cuida da sua igreja, estamos amanhã contemplando, se Deus assim nos permitir, este grande milagre da parte do Senhor. E à noite teremos aqui na sede o culto, um pré-congresso de jovens. A mocidade da igreja estará louvando ao Senhor, pastor de série estará ministrando a palavra, a dupla de 5, vinda de Maceió, estarão louvando ao Senhor. E, simultaneamente, lá no centro de eventos, na Avenida Vera Cruz, lá no Tanque Batismal, nós estaremos lá para mais um culto festivo. É o primeiro culto ali naquele lugar, onde estaremos recebendo todos os irmãos, recebendo boas novas, o chamar, estaremos recebendo os irmãos que fazem a congregação Vera Cruz para o primeiro culto naquela congregação. É um trabalho que Deus tem colocado em nosso coração e amanhã à noite, então, estaremos ali com o presbítero José Domingos para mais uma noite de adoração ao Senhor, o pastor Daniel Silva pregando a palavra e esperamos que Deus vai nos abençoar. Também estará conosco a banda vindo ali de Maceió e para louvar o nome de Jesus, o Sena e banda, eles vêm louvar o Senhor e cremos que Deus vai nos ajudar poderosamente. Você é o nosso convidado para se fazer presente nesses cultos de louvores e de adoração ao nosso Deus. Vamos de música, vamos mais um louvor, ouçamos esta mensagem musical e já voltaremos com o ensino da palavra de Deus. Processo, todo esse fora, desespero, os que estavam fugindo, só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas o que acontece? Mas o meu processo pude compreender.
amor de Deus nunca deixar de ser. Ele disse que comigo estaria. Aleluia! A sua presença vai estar conosco em todo o tempo. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos seu Espírito Santo. Que me tire tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Quantos vieram para adorar Ele nessa noite? Agora não me sinto só. Você não está só, querido. Seu amor dia e noite me acompanha. Mas no meu processo eu pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Oh, oh, que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu que me tire tudo, mas algo jamais poderão tirar. E eu deixe de adorar e glorificar. Olha, prometeu estar comigo até o fim. Do seu amor não duvidarei. Ele é meu amigo fiel. Oh, aleluia. Em cada tranquilidade me sustentará. Seu Espírito possas me dar. Ele comigo vai. Que me falte tudo, Senhor, menos a tua presença, Pai. Que se vão todos, que me tire tudo, mas algo jamais poderão tirar. E eu deixe de adorar. Jamais, Senhor, que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tire tudo, mas algo jamais poderão tirar da tua vida. De adorar e glorificar. A tua presença é indispensável, Senhor. É tudo que nós precisamos, Pai. É a tua presença. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados, agora nós chamamos a sua atenção para a leitura de um texto bíblico que vamos introduzir. É um comentário sobre a lição de número 13, a última desse trimestre, que traz o tema Quando Deus restaura o justo. Quando Deus restaura o justo. Vamos ler Jó 42, versículo 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. É Jó 42 e 10. Amados, a restauração do ser humano, ela acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência de um esforço pessoal, de piedade ou de atos de bondade do homem. É preciso que entendamos
que a restauração do ser humano, em sua totalidade, só acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus. Não há em nós nenhum ato de bondade, de piedade, que possa nos levar a ter essa força para buscar uma restauração completa. Mas em Deus há amor, em Deus há misericórdia, em Deus há bondade. Por isso, sempre devemos acreditar na restauração vinda da parte do Senhor. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre. Louvemos a Deus por atravessarmos um ano tão difícil, um ano de pandemia, né? E eu incentivo os irmãos a não pedir nada, mas entrar o ano novo agradecendo. Primeiro, por estar com vida. Quantos que partiram e eu e você estamos vivos? Então vamos agradecer pelo dom da vida, vamos agradecer ao Senhor por nos manter de pé, vamos agradecer ao Senhor por nos permitir o ano inteiro fazer a sua obra, mesmo em meio às dificuldades, mas podemos dizer como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Na lição, Deus se manifesta a Jó. Deus fala com Jó. Jó reconhece seus erros, se arrepende, pede perdão porque falou que não devia e começa a orar pelos seus amigos. Jó tem virado por Deus seu cativeiro. De repente, diz a Bíblia que o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor acrescenta a Jó outro tanto, em dobro, do que dantes possuía. E nós vamos ver também que Jó permaneceu fiel a Deus, Satanás foi humilhado, foi derrotado, e o Senhor, pela sua graça e misericórdia, restaurou Jó completamente. Esse é o encerramento da nossa lição, mostrando que o Senhor, por sua graça, por seu amor e por sua misericórdia, restaurou Jó completamente. Quando eu falo completamente, restaurou fisicamente, restaurou financeiramente, restaurou sua família, restaurou emocionalmente, psiquicamente e, acima de tudo, restaurou Jó espiritualmente. Nós vemos a humilhação de Jó. Jó foi humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 revelam Deus em sua onisciência, em sua onipotência, em sua onipresença e também sua sapiência em preservá-la. Com isso, Jó reconheceu sua incapacidade de compreender a dinâmica da criação, reconheceu suas reclamações não tinham razão, já que Deus esteve sempre presente com ele e cuidando dele. Jó percebeu que não tinha como fazer e cuidar de tudo como Deus faz, como Deus fez, e ainda que nem mesmo podia dominar o que Deus estava preparado para fazer. Então, nesse reconhecimento de Jó, está a sua humilhação. Jó, humilhado, reconhece Deus presente em sua vida. É o capítulo 37, 38 e 39. Jó reconhecendo que era pequeno e que Deus é grande. Que sabia, mas que sua sabedoria era limitada e o saber de Deus ilimitado. E aí vem a reverência e a submissão de Jó. Jó reconhece o poderio de Deus. No capítulo 42, verso 2, ele diz, agora bem sei eu, Senhor, que tudo podes. Então Jó agora reconhece a soberania de Deus, Jó agora reconhece a onipotência de Deus, Jó reconhece que nada é impossível para Deus. Faz-nos lembrar aquele versículo de Gênesis 18, 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque para Deus nada é impossível, diz Lucas 1:37. Deus afirmou que Jó não tinha conhecimento sobre ele. Jó apenas tinha uma visão parcial do poder de Deus. Disse a palavra, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó reconhece que falou que não entendia. Ele diz no capítulo 42, 3, por isso falei do que não entendia,
Então Jó reconhece sua limitação. Jó está repetindo o que Deus lhe havia falado no capítulo 38. Jó reconhece não haver injustiça alguma nas ações de Deus. Jó admite que agiu com presunção, pois não conhecia os sábios propósitos divinos. São pontos de partida, são princípios para que a restauração venha sobre nós. Reconhecer nossa limitação. Reconhecer que o homem é um ser frágil. Reconhecer que a sabedoria pertence a Deus. Reconhecer que os seus planos, os seus propósitos, os seus caminhos são inescrutáveis. Só Deus sabe o que está fazendo. O homem não sabe. Jesus disse: o que eu faço contigo hoje não sabes, entenderás depois. Então isso é um princípio para a restauração. Reconhecer os caminhos do Senhor, reconhecer a sabedoria do Senhor, reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer a sapiência do Senhor, a onipotência do Senhor. E aí você já está dando o primeiro passo para a restauração. É isso que nós aprendemos com Jó. Jó tem uma experiência viva com Deus. Deus aparece a Jó e fala com ele. Um encontro pessoal com Deus, meu querido, pode mudar completamente a minha, a sua, as nossas vidas. Veja o caso de Paulo. Paulo era um homem religioso, mas tinha muitos preconceitos em seu coração, até que teve aquele encontro com o Senhor. E aí ele cai por terra. Quem és, Senhor? E disse Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Ninguém é o mesmo depois de ter um encontro com o Senhor. Ninguém permanece da mesma maneira depois do Senhor se revelar para ele. Foi o que aconteceu com Jó, foi o que aconteceu com Paulo, com Saulo. Né? Jó agora passa a ter uma posição de total submissão a Deus. Olha que ele consegue agora perdoar seus amigos, reconhece Deus como santo, como justo, como poderoso. Jó agora se dirige a Deus como falando diretamente a Deus, na presença de Deus, e não falando apenas sobre Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem, diz Jó 42:3. É diferente quando a pessoa fala apenas sobre Deus, daquele que teve um encontro com Deus. Jó agora é íntimo de Deus, passa por uma mudança radical. Nada como experiência pessoal com Deus, querido. Tudo pode mudar na vida de uma pessoa. Adoração é intimidade, é diálogo. Falamos e escutamos Deus falar conosco. Isso acontece com Jó. E aí nós vemos a intercessão de Jó. Deus se ira com heresias, mas Deus atenta para o humilde. Deus atenta para o que ora com um coração sincero. Deus fala com Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Está lá 42:7. Vemos que Deus não se irou com Eliú. Talvez devido à sua pouca idade, também porque ele não falou coisas erradas sobre Deus, somente sobre Jó. Mas veja, os amigos de Jó associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Se Jó tivesse pecado, Deus não teria restaurado Jó da maneira que restaurou, a menos que ele reconhecesse o seu pecado. Mas Jó era um homem justo, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus. No sofrimento do Jó, nós vamos aprender que o justo sempre sofre com um propósito divino, que não se pode impedir de ser realizado. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e muitas vezes permite o justo passar por determinadas provações. Então, amado, nessa introspecção, Jó elimina todo e qualquer sentimento de autossuficiência e prova de que o homem pode ser provado por Deus, mesmo sendo justo, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo temente a Deus. Deus então faz
Jó passar por um cativeiro. Mas depois o mesmo Deus vira o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus encerrou a segunda série de perguntas a Jó, né? As inquirições, glória a Deus. E aí Deus mostra que ele não queria apenas que Jó se calasse, mas que reconhecesse que Deus tinha o direito de prová-lo e de que o homem não pode contender com Deus quando submetido a provas, pois Deus tem propósitos favoráveis e bons para aqueles que o servem. Era isso que Deus queria que Jó compreendesse. Jó, então, após tudo isso, reconhece que Deus é soberano, que Deus é grande, que Deus tem planos, que seus planos são tremendos, são planos maravilhosos. O verdadeiro servo de Deus age como Jó. Ou seja, ele reconhece que tratar dos desígnios divinos, tratar dos projetos de Deus, tentar prescrutar as razões de Deus, estar agindo ou ter agido desta ou daquela maneira, é falar do que não se pode entender. E é, em última instância, ocupar indevidamente a posição que só cabe ao Senhor. Aprendamos com Jó a não inquirir diante de Deus, a não questionar Deus. Deus sabe o que faz. Eu lembro do pastor José Antônio dos Santos, nosso saudoso pastor presidente. Ele dizia muitas vezes: Deus sabe o que faz, Deus não erra. Nos momentos mais difíceis da vida, eu vi ele dizer: Deus sabe o que faz, Deus não erra. Guarde essa palavra de Deus no seu coração, essa oportunidade. Deus não erra, Deus sabe o que faz. Nunca fique inquirindo Deus, nunca fique tentando Deus, nunca queira entender as razões de Deus agir em sua vida. Pelo contrário, entenda que Deus só faz o melhor por aqueles que o amam. Como seria interessante que muitos de nós agíssemos com esta mesma consciência que Jó adquiriu e de forma maravilhosa passássemos por um estágio como Jó passou, para compreender que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é glorioso, e do outro lado, então, pudéssemos dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Então, amados, isso é glorioso, que possamos nos pôr no lugar de servos, e que reconheçamos sempre que não podemos de forma alguma falar do que jamais podemos entender. Se você não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, se você não entende o trabalhar de Deus no seu caminho, então não questione, descanse em Deus, espere em Deus. O que faço contigo hoje, disse Jesus, não sabes, mas entenderás depois. Então o nosso não é questionar Deus, o nosso é aceitar a sua soberania. Esta é uma verdade que devemos sempre ter em mente na nossa vida espiritual. Aceitar o trabalhar de Deus, aceitar o agir de Deus, tudo que Deus permite, que saibamos dos seus planos, dos seus projetos em nossa vida, não é fruto de qualquer direito que tenhamos, mas é fruto de sua imensa misericórdia que Ele tem para conosco. Então, se o nosso conhecimento é limitado, se o nosso saber em relação aos planos de Deus é quase nenhum, temos que aceitar a sua soberana vontade. Queridos, Jó adquiriu uma intimidade muito grande com Deus. Jó aceitou o senhorio de Deus sobre a sua vida. Jó admitiu que é mais importante ao homem ser submisso a Deus, porque quando o homem se submete a Deus, seus planos se realizam. Jó deixa bem claro que o homem, mesmo que o homem salvo e que tem intimidade com Deus, jamais pode deixar de ser homem, mantendo uma posição de submissão, de aprendizado e de humildade diante do Senhor. São lições que nós precisamos tirar para as nossas vidas. Por mais que o homem seja santo, por mais que o homem ore, mas sempre devemos ser submissos, sempre devemos aceitar a posição de Deus para nós, e é assim que o homem de Deus vai crescendo.
mesmo estando na dispensação da graça, onde temos livre acesso ao trono de Deus. Nem por isso deixamos de ser servos de Deus. Jesus sempre fez questão de dizer aos seus discípulos que eles eram servos. E é assim, meus amados, que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Que maravilhoso é ao homem quando este se dispõe a aprender do Senhor e não lhe dá ordens ou determinações. A teologia da prosperidade ensina a colocar Deus no canto da parede, mas o nosso Deus, ele é soberano, ele é grandioso. O homem jamais conseguirá colocar Deus no canto da parede. Ele é Senhor e nós somos apenas servos. Disse alguém que podemos conhecer a Deus de 3 formas. Como Criador, ele é Criador e nós criatura. Como Pai, ele é Pai e nós somos filhos. Como Senhor, ele é Senhor e nós somos seus servos. Então, amados, é importante conhecer a Deus na sua totalidade. E aí vem a restauração de Jó. Jó é restaurado. Glória a Deus. Jó é restaurado moral e espiritualmente. Jó mudou completamente. Reconheceu seu erro. Ele disse, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Então Jó se vê pecador e se arrepende por palavras que falou muitas vezes que não devia ter falado. Jó antes só sabia o que tinha ouvido a respeito de Deus, mas agora ele teve a sua experiência com Deus. Que maravilha, né? Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, não há. Onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre é recompensado. Não existe isso à luz da Bíblia. A mensagem de Jó é exatamente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque ama. E não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Não. Tudo que alcançamos, tudo que adquirimos é bondade e misericórdia do Senhor. Houve uma restauração física em Jó, ou seja, a sua saúde. A integridade física e a saúde do homem é algo que, com Deus, só Ele pode entender. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade, Deus se preocupa com a saúde do homem. Deus permitiu Jó passar por aquela enfermidade? Permitiu, mas foi para que o seu nome fosse glorificado. Se você está enfermo, saiba que Deus se preocupa com a saúde do homem. Ele restaurou a saúde física de Jó. Com efeito, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, meu amado. E a saúde é algo bem caro aos homens. Tanto que Deus manifesta seu poder aos homens, comumente através de curas. Isso está em toda a Bíblia, isso está em nossa experiência diária. Jó foi curado de sua chaga. Glória a Deus. Então, começou agora uma mudança radical na vida de Jó. Restauração moral, restauração física, restauração social. O homem não pode viver só. Disse Deus lá, Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Curado de sua doença, não havia mais obstáculo para o pleno restabelecimento da vida de Jó. E agora Jó volta à vida normal com a sua mulher, com a sua companheira, não é? Jó agora foi gerar novos filhos. Olha que coisa linda, a palavra de Deus mostra Jó sendo restaurado. Jó é visitado agora pelos seus parentes, não é? Recebe presentes. No Oriente, a realização de festa ou a visita de alguém sempre resulta em um banquete, sempre resulta em presentes. E Jó é restaurado socialmente, fisicamente. Jó é restaurado psicologicamente. Ao comparecerem àquela festa, os parentes de Jó vieram trazer solidariedade a Jó, fazer Jó ter um alento na sua alma, receber um apoio, né, emocional. Que coisa importante quando se visita alguém e se dá este apoio emocional. Que coisa linda, meus amados irmãos. Então Jó é restaurado também psicologicamente. Jó, se estava espiritualmente fortalecido, ele agora se torna fortalecido emocionalmente. E Deus vai restaurando a Jó. Restaura Jó financeiramente. Observamos que os teólogos da prosperidade colocam em primeiro lugar na ordem das suas preocupações
algo trazido de volta por Deus a Jó em ordem material. Mas é importante ver que essa restauração de Jó, ela foi paulatinamente. Primeiro, Deus restaurou a Jó moralmente. Deus restaurou a Jó fisicamente. Deus restaurou a Jó psicologicamente. E agora restaura também financeiramente, porque a restauração de Deus ela é completa na vida do homem. O texto bíblico diz que o patriarca recebeu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro, Jó 42:11, e que por bênção de Deus teve o dobro de tudo quanto dantes possuía. Então Deus restaura. Deus é capaz de restaurar o homem completamente. Com essa restauração, que muito provavelmente envolveu até um milagre para que a mulher de Jó pudesse voltar a ter filhos, o Senhor mostra para todos os seus servos em todos os tempos que o adversário não tem poder para nos destruir totalmente. Ele recebe a permissão para nos provar, para nos tentar até certo ponto. Daqui a pouco Deus dá um ponto final e começa a restaurar a nossa vida de forma gloriosa. A restauração de Jó foi completa. Isto serve de alento em momento tão difícil pelo qual passa a instituição da família, da igreja, dos dias atuais. Vamos crer que Deus é o mesmo Deus. O Deus que restaurou Jó na sua família. O Deus que restaurou Jó emocionalmente. O Deus que restaurou Jó financeiramente. Ele pode te restaurar. Ele pode voltar tudo que você perdeu. E quem sabe, neste final de ano, nesse início de novo ano, Deus está preparando uma grande surpresa para a sua vida. Continue nos pés do Senhor, orando, buscando a face do Senhor, vivendo para Deus, reconhecendo a soberania de Deus, a santidade de Deus, o poderio de Deus, os planos de Deus na sua vida. E de repente, Ele pode chegar com uma mudança radical na sua vida. Amados, esta palavra de Deus nos faz entender que nós precisamos aprender com Jó a ter paciência, a ter sinceridade, a ter dignidade, a ter integridade, a ter temor a Deus, a ter fidelidade, a se desviar do mal, mas acima de tudo, a reconhecer os propósitos de Deus na nossa vida. Isto é por demais importante, que possamos observar, que Jó não teve apenas uma vida longa, mas uma vida de qualidade, porque ele foi humilde, ele reconheceu a soberania de Deus, ele reconheceu a grandeza de Deus, ele se humilhou, ele se arrependeu, ele buscou a ajuda de Deus. Isso são princípios para as nossas vidas. Você quer ter uma vida de qualidade? A Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Jó 42:17. Essa expressão não quer dizer apenas que Jó teve uma vida longa. Não, mas Jó teve uma vida de qualidade. Por quê? Porque ele se humilhou na presença de Deus. Porque ele reconheceu a soberania de Deus. Ele aceitou os planos de Deus para a sua vida. Ele aprendeu a perdoar os seus amigos. Aqueles que não entenderam também o que estava acontecendo com a sua vida. Jó perdoou, Jó orou por eles. E agora o Senhor restaura Jó completamente. Meus queridos, Deus quer nos dar uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Reconheçamos os seus planos, reconheçamos os seus projetos. É corriqueiro no meio do povo de Deus vermos nos esquifes, semblante de servos fiéis que, apesar até da pobreza material, demonstram paz, satisfação, ou seja, revelam terem vivido uma vida de qualidade, uma vida de comunhão com Deus. É este o final feliz que Deus reserva a cada um dos seus servos. Que vivamos uma vida de paz, que vivamos uma vida de felicidade, que vivamos uma vida de paciência, que vivamos uma vida de sinceridade, que aceitemos os planos de Deus para nossas vidas e assim nós vamos superando os desafios. Os planos de Deus vão se cumprindo na nossa vida. A estresse vai diminuindo, os problemas emocionais, psicológicos vão sendo superados. Você vai recebendo novas revelações de Deus. Você vai tendo mais intimidade com Deus.
E Deus também vai se revelando mais para você. Aos poucos você vai amadurecendo na sua vida espiritual. E Deus vai sendo glorificado na sua vida. Que essa palavra caia no seu coração como uma boa semente. Que você possa refletir a respeito dos planos e propósitos de Deus. Que talvez você esteja enfrentando problemas, situações difíceis, não está entendendo. E Deus está trabalhando, preparando um fim melhor para a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus. Vamos de música e já voltaremos para orar com você e por você. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! A Deus toda glória. Agradecer Meu Deus. por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de unidão diante não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e ao que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. Aleluia.
transformou-me. Seu poder transformou-me. A Ele a glória. Chegou o momento da oração. Nós ouvimos a palavra, ouvimos um belo louvor e agora vamos orar por você. Você que está carente das orações, você que sempre pede as orações, nós estamos aqui para interceder por você. Vamos fazer como Jó, vamos orar pelos amigos, vamos interceder por aqueles que carecem da bênção de Deus. Eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus sabe. Deus conhece os caminhos que você está percorrendo, a necessidade de um milagre no seu lar, na sua casa, no seu casamento, na sua família. Jó precisava de vários milagres. Um milagre físico, a cura das suas doenças. Jó precisava de um milagre financeiro, a restauração de suas finanças. Jó precisava de um milagre na família, a restauração da sua situação conjugal. Jó precisava de um milagre espiritual, a restauração da sua comunhão com Deus. E Deus, de um momento para o outro, resolveu toda aquela situação. Então vamos orar ao Senhor. Nós temos a quem apelar. Nós temos um Deus poderoso, um Deus que sabe tudo, um Deus que pode tudo, um Deus que conhece todas as coisas. E se Ele quiser, por sua infinita misericórdia, por seu amor, mudar o quadro da sua vida, Ele muda a qualquer momento. Primeiro, depende de uma ação de Deus. Segundo, depende da sua humilhação, da sua busca, da sua contrição. E Deus, Ele é poderoso para fazer. Oremos, amado Deus, querido Pai. Nós te agradecemos por todos aqueles que contribuem para que este programa permaneça no ar. Senhor, te louvamos, Senhor, por aqueles que ouviram a Tua palavra durante o ano inteiro e mais uma vez pararam para ouvir esta lição maravilhosa. E queremos entender, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que vidas estão sendo tocadas, que a Tua palavra é viva e eficaz e é penetrante, e ela penetra no coração, na alma, nas juntas e medula de cada um, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração de cada um de nós. Então agora, Pai, por Tua misericórdia, por Teu grande amor, por Teu grande poder, restaura, Senhor, aqueles que precisam de uma restauração. Nesse final de ano, Senhor, eu te peço que o Senhor entre com providência de restauração, faça milagres em cada lar, milagres em cada família. Tu sabes, Senhor, o que cada um necessita em cada área. Então, faz o Teu querer, cumpre os Teus planos, realiza os Teus propósitos, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Senhor, nós já te agradecemos, já te louvamos, porque sempre o Senhor tem atendido às nossas orações. Nós cremos no Teu milagre, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, foi muito bom estar com você. Deus te ajude, Deus te abençoe. Tenha esses dias natalinos, esses dias de final de ano, que sejam dias de bênção para a sua vida. Vá à casa de Deus, vá ao templo, vá adorar o Senhor. São dias de reflexão espiritual. Você passou o ano inteiro correndo, lutando, enfrentando dificuldades. Então venha à igreja, venha ao templo, venha ouvir a palavra de Deus, venha louvar ao Senhor. Ontem tivemos um belo culto de Natal e teremos a passagem de ano. Dia 31, a partir das 9 horas, estaremos aqui, 21 horas, até a meia-noite, até entrar o ano novo. Estaremos recebendo você, sua família, para um bonito culto de agradecimento a Deus. Eu tenho aconselhado as pessoas, este ano de 2020 e na entrada para 2021, só agradecer. Agradecer por estar vivo,
agradecer por ter vencido uma pandemia terrível como essa que ainda estamos enfrentando. Então é tempo de gratidão ao Senhor, é tempo de louvar ao Senhor. Amanhã temos a nossa escola bíblica, à tarde temos o batismo nas águas, vá assistir o batismo, vá cultuar conosco e à noite vá à sua congregação, vá ao templo ouvir a palavra de Deus. Assim que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Estamos terminando mais um programa. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.